E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Júlio de novo e hoje, na nossa terceira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a estruturação do nazismo lá na Alemanha. Lembrando que na semana passada eu havia explicado para vocês, de forma breve, como se deu o surgimento dos regimes totalitários nesse período aí dos anos 20, anos 30, tá bom? E hoje nós vamos falar um pouquinho especificamente sobre o nazismo alemão, o nazismo na Alemanha, que foi aí fundado por Adolf Hitler, tá bom? Então fica ligado aqui na aula de hoje para que você possa entender o que vai ser dito sobre esse tema específico aqui, tá bom? Historicamente falando, esse termo nazismo ele vem da abreviatura Nazi, que significa, ou que sintetiza, o nome do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Esse partido ele foi fundado logo após o término da Primeira Guerra Mundial, em 1918, tá? Aquele que viria a ser seu principal articulador e líder absoluto foi o Adolf Hitler, que entrou para o partido em 1919, né? Só para você entender bem a situação. Logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a gente tem a criação desse Partido Nacional Socialista, né? Sinceramente, boa parte dos advindos desse partido, eles eram contra as normas que foram impostas pelo Tratado de Versalhes em seguida, né? Principalmente pela situação que se acarretou dentro da Alemanha. Isso aí foi um peso, um negócio bem complicado politicamente falando. Como as coisas começaram a se complicar, a gente vai perceber que a situação da Alemanha, nesse contexto do surgimento do nazismo, se caracterizou muito pelas tentativas ali da reorganização política e também da reestruturação econômica com a chamada República de Weimar, que acabou se erguendo logo após a derrota alemã na Primeira Guerra Mundial, e, consequentemente, as pesadas resoluções que o Tratado de Versalhes impôs sobre a Alemanha. Lembrando que o Tratado de Versalhes ele foi imposto pelos países vitoriosos na Primeira Guerra Mundial, mas quem mais se complicou, quem mais se ferrou nesse processo todo do Tratado de Versalhes foi a Alemanha, tá bom? Então, nesse processo aí, a Alemanha foi a mais prejudicada. Então, dessa forma, nesse período dos anos 1920, a Alemanha ela começou a chegar a conseguir uma recuperação econômica que se tornou estável até o ano de 1929. O problema é que em 1929, esse grande abalo econômico, né, da queda da Bolsa de Valores lá em Nova York acabou complicando mais ainda a situação da Alemanha, que estava tentando voltar, né, a se reestruturar novamente. Então, só para deixar bem claro, aqui está os motivos que fizeram com que esse Partido Nacional Socialista crescesse especificamente, né? As crises econômicas dentro da Alemanha, para acabar de completar a crise de 1929, que acaba complicando mais ainda a situação da Alemanha e levando a Alemanha para o buraco econômico, né? Porque a queda da Bolsa de Valores não afetou só os Estados Unidos, mas todos os países da América e principalmente na Europa, tá bom? Dentro desse contexto, aí a figura do Adolf Hitler, a gente entende que ele construiu aí toda uma bagagem política para poder se reerguer, né? Logo após a Primeira Guerra Mundial, ele surge como uma figura em destaque, era apenas um mero soldado, mas depois do fim da Primeira Guerra Mundial ele surge como destaque do Partido Nacional Socialista, tá bom? Então no ano de 1923, o Hitler ele tentou tomar o poder no estado da Baviera, em Munique, mas ele acabou sendo preso e acabou sendo condenado. E no seu julgamento, as suas palavras acabaram sendo interpretadas como expressão de ódio às sanções do Tratado de Versalhes e aquele ressentimento nacionalista e racista que daria o tom à ideologia que ele montou, né, e que ele criou ali dentro da Alemanha, tá bom? Então, nesses 6 meses em que ele ficou preso, né, devido a essa tentativa de golpe, se é que eu posso utilizar esse termo, o Hitler ele desenvolveu a sua ideologia, né, o seu pensamento ali, ao escrever um livro chamado Mein Kampf, em alemão, tá? Na tradução do português é Minha Luta, que se tornou e que acabou se tornando a política do Estado totalitário
quando os nazistas tomaram o poder em 1933. Então, entre essas ideias defendidas pelos nazistas e pelo próprio Hitler em si, estava a questão do antissemitismo, ou seja, aquela aversão, aquele ódio aos judeus e atribuição da culpa da decadência econômica alemã a esse povo. Ou seja, o Hitler dizia que os próprios judeus, que na sua grande maioria ocupavam ali a região da Alemanha, eram donos dos grandes investimentos, dos grandes bancos na Alemanha e tiravam a riqueza da Alemanha. Por isso ele resolveu culpar os judeus devido a essa situação, tá bom? Então, dentro desse contexto, aí também está aquela aversão que o Hitler teve sobre os judeus, né? Aquela aversão, né? Tanto na questão moral e física, tá bom? Então, devido a isso tudo, a gente não vai ver o Hitler somente colocando culpa em cima dos judeus, mas a gente também tem os ciganos, os homossexuais, os negros e outras classes que, segundo ele, eram inferiores ao povo alemão. Então, de certa forma, o Hitler ele começou a construir todo esse conjunto de ódio, né, e esse contexto de segregação nesse livro que ele acabou intitulando como Minha Luta. Então, outro contexto também dessa característica política do Hitler foi a eugenia, ou seja, essa ideologia da raça superior e perfeita. Também era uma marca do nazismo alemão, que estava diretamente associada aí a tal do arianismo, ou seja, essa eleição da raça branca como uma raça superior às demais. Ou seja, o arianismo era a raça branca, pura, perfeita, né? Ela traz um ideal de desenvolvimento e de crescimento. Então, isso também foi uma política que ele utilizou dentro da sua esfera de pensamento, tá bom? A política do espaço vital, ou seja, um espaço geográfico que comportasse a expansão da raça ariana, também estava prevista nos planos de Adolf Hitler. Não é à toa que durante a Segunda Guerra Mundial, que ele vai de certa forma iniciar, ele vai começar a dominar e a conquistar os territórios ali vizinhos na Europa. Por quê? Porque na realidade ele queria conquistar e ampliar os seus territórios, e ele queria ter esse espaço vital, esse espaço geográfico para fazer com que a raça ariana, com que a raça alemã, o povo alemão, se tornasse um dos maiores do mundo. Não é à toa que também foi nesse mesmo período dessa política que ele começou a impor, né, depois que ele cresceu politicamente falando, que houve também a construção dos campos de concentração, onde os próprios trabalhos forçados e o extermínio dos povos considerados inferiores, eles eram gerenciados. E isso expressou toda a perversidade dessa proposta política que ele tinha, tá? Agora, dentro das características da política nazista. Primeiro, com a crise de 1929, a gente vai ver todo esse esforço, né, dessa reestruturação econômica da Alemanha começar a arrefecer, né, arrefeceu de certa forma. O que vai acontecer é que o Partido Nazista, nesse período da crise, ele conseguiu conquistar simpatizantes de todos os nichos da sociedade alemã, de todos os lados, todas as esferas, desde os veteranos da guerra até os trabalhadores, até os intelectuais e grandes industriais. Todos começaram a ser despertados por essa política que ele agora estava propondo. E, sinceramente, pelo que se sabe, boa parte da população alemã não via, né, digamos assim, essas características negativas na figura do Hitler, tá bom? Já nas eleições do dia 31 de julho de 1932, os nazistas eles conseguiram 37% dos votos para ocupar as 230 cadeiras do parlamento alemão. A partir daí, ele começou a dar o seu primeiro passo para a dominação e influência na área política daquela época. Para você ter uma noção mais clara da situação, os nazistas eles puderam pressionar mais uma vez o presidente da Alemanha, que naquela época era o presidente Hindenburg, a assinar em fevereiro de 1933 um decreto de emergência que suspendia os direitos civis da população alemã sob a ideia, sob a justificativa de que a Alemanha sofria de risco que provinha do próprio interior da sociedade. Ele dizia, provavelmente aí as políticas negativas que podem interferir na nossa esfera de poder podem atrapalhar o nosso crescimento. Então, sinceramente, é melhor decretar estado de emergência no sentido de tirar os direitos civis da população e fazer com que o governo por si só tome suas próprias decisões. E o que vai acontecer é que no dia que em março de 1933, para ser mais específico, o presidente Hindenburg ele aprovou a lei que permitiu ao chanceler legislar, independentemente do parlamento. Então,
de certa forma, começava assim a ditadura nazista propriamente dita, no qual Hitler, o Führer, tinha plenos poderes. Não foi à toa que em 1933 ele assume, né, digamos assim, ele como chanceler, como, digamos assim, um ministro, assume tendo essa autoridade, tá bom? E dentro dessas próprias características da política nazista, a gente tem como característica principal a militarização da sociedade alemã. Não é à toa que durante o governo dele, né, ele vai fazer com que o exército cresça novamente. A máquina de propaganda intensiva também, a propaganda era algo muito forte em torno dessa figura do Hitler, bem como o cuidadoso culto da sua personalidade e dos ritos e símbolos que o partido desenvolveu. Então tudo isso aí vai ser característica da política nazista. Espero que você tenha compreendido. Na próxima aula temos muitos outros assuntos para comentar e espero que você tenha entendido tudo direitinho, tá bom? Tchau, tchau.